Olá, esta aula é sobre a excreção humana, assunto extremamente importante para o vestibular, certo? Vamos lá. Aparelho excretor, nosso aparelho excretor é formado por esses órgãos aqui, ó. O que nós temos? Nós temos dois rins, tá? Em cima dos rins tem a glândula adrenal ou suprarrenal, são duas também, certo? O rim, ele vai fazer o quê? Ele vai filtrar o sangue que é filtrado é o sangue que é arterial. O sangue arterial que entra no rim aqui pela artéria renal, sangue rico em oxigênio. Quando ele saiu do rim, após a filtração, o que aconteceu? Ele deixou o oxigênio e vai recolher o gás carbônico, não é isso? Então, aí é sangue venoso que vai sair do rim para a veia renal, certo? Então, dentro do rim vai acontecer a filtração do sangue para a produção de urina. Aí a urina é transportada pelos ureteres, tá vendo esses dois ureteres, até a bexiga urinária. A bexiga urinária armazena a urina até ela ser eliminada através da uretra, certo? Então tá aqui, ó, os órgãos que compõem o sistema excretor humano. Bom, o rim, ele tem esse formato aqui que lembra um feijão, né? Olha que desenho bonito. E aqui estão os vasos, né? A artéria renal e a veia renal. Observe que a artéria renal, ela se ramifica dentro dos rins, formando arteríolas, até chegar nessa parte mais periférica. É nessa parte mais periférica onde vai acontecer o processo de filtração, tá? E as vênulas se formam aqui também, tá? E se fundem formando veias maiores até formar a veia renal, certo? O processo de filtração acontece aqui nessa parte cortical, parte periférica dos rins. O que vai ser recolhido nesta região da medula já é a urina, que vai para os cálices, olha o cálice, tá? Bacinete, e então vai ser encaminhada para o ureter, e do ureter vai para a bexiga urinária e uretra, tá? O que sai aqui já é a urina. A filtração acontece, né? Cerca de 180 litros de plasma por dia de filtração, mas você elimina cerca de 1 a 2 litros de urina por dia. Lógico que depende do volume de líquido que você ingeriu durante o dia. Se você ingeriu mais líquido, vai produzir mais urina. Ingeriu pouco líquido, produz menos urina. Correto? Quais são as funções do nosso sistema excretor? Dá uma olhadinha. Manutenção do equilíbrio de eletrólitos, tá? De sais, minerais, principalmente sódio, cloreto de sódio, né? Potássio. Como é que funciona isso? Se tem em excesso no nosso corpo, você vai eliminar da urina. Se está em falta no corpo, então vai acontecer a reabsorção, vai reaproveitar. Bom? E assim mantém o equilíbrio. Regulação do equilíbrio ácido-básico, mantendo o pH sanguíneo constante. Lembra qual que é o pH do sangue? O normal? Aproximadamente 7,4. Tá? O sistema excretor também contribui para isso. Tudo bem? Excreção de substâncias exógenas, como medicações, tá? Muitos antibióticos, até anti-inflamatórios, são eliminados junto com a urina. Produção de hormônios, lembra da aula de esqueleto, onde eu falei da hematopoese? Tá? No sangue também, falei da hematopoese, ela é estimulada pelo hormônio eritropoetina, que é produzido nos rins. Beleza? Tá? Então tá aí. O que nós temos aqui? Formação de cálculos renais, né? Normalmente o cálculo ele é produzido quando tem excesso de ácido úrico, produção de ácido úrico no sangue, ali no corpo, tá? O ácido úrico ele é insolúvel, forma pequenos cristais, chegam a formar esses cálculos. Olha só, aqui uma beleza, olha que beleza, um rim saudável, normal.
a parte cortical, onde vai acontecer a filtração do sangue, né? E a medula. Aqui já vai ter o recolhimento da urina, certo? Vai para o bacinete e depois é encaminhado para o ureter. Olha o que aconteceu aqui. Um monte de cálculos. Como é que controla isso, hein? Conjunto, né? Alimentação, vai diminuir a ingestão de proteínas, para formar menos ácido úrico no corpo. O que mais que pode fazer? Aumentar a ingestão de água, para deixar a urina mais diluída. Então, vai ter uma concentração menor desses cristais ali na formação da urina, né? E, em último caso, ela tem medicamento que diminui a produção de ácido úrico no corpo. Correto? Beleza? Os rins eles são formados por unidades filtradoras chamadas néfrons, tá? Temos aproximadamente 1 milhão de néfrons em cada rim. Isso aqui é o néfron, isso aqui é o néfron, tá? O néfron é formado pela cápsula, antigamente chamada de cápsula de Bowman, e dentro tem o glomérulo, que é esse emaranhado de vasos sanguíneos. Aí tem o túbulo contorcido proximal, tem a alça de Henle, tá? Ou simplesmente alça néfrica, túbulo contorcido distal e depois a conexão entre vários néfrons é o duto coletor, tá? O que já cai aqui no duto coletor é a urina. Então, os néfrons estão nesta posição aqui. Alguns néfrons estão na parte mais periférica e outros néfrons estão mais próximos à medula. Então, também teremos diferença no comprimento desses túbulos, tá? Se o túbulo for maior, maior reabsorção. Túbulo menor, menor reabsorção. Reabsorção do quê? Olha só como acontece a produção da urina. São 3 etapas. A filtração, que é a saída de líquido que vai acontecer aqui no glomérulo. Depois a reabsorção, que é a devolução de várias substâncias para o sangue. E por último, a secreção, que é a eliminação de substâncias para a urina, tá? Direto, do sangue para a urina, correto? Então, nós temos uma formulazinha aqui da excreção urinária. O que vai sair na urina? Dá uma olhadinha. Todo o líquido filtrado, menos o que foi reabsorvido, menos o que foi devolvido para o corpo, né, para ser reaproveitado, mais o que vai ser eliminado diretamente na urina sem passar pelo processo de filtração, tá bom? Então, a excreção urinária corresponde ao volume de líquido que foi filtrado, menos tudo que foi reabsorvido, mais tudo que foi jogado diretamente do sangue na urina, a secreção. Correto? O que nós temos aqui, ó? Olha que bonita essa preparação, né? Certo? Aqui nós temos os néfrons, olha só que bonitinho. Tá? Exatamente aqui na cápsula nós temos o quê? Olha só, a cápsula envolve o glomérulo, tá? Nós temos 2 arteríolas aqui. A arteríola aferente, é esta aqui, é onde acontece a entrada do sangue. E arteríola eferente, saída do sangue, tá? Lá no glomérulo, o que vai acontecer? O sangue entra e circula por todos esses vasos, esses capilares do glomérulo, né? Esses capilares, eles têm uma permeabilidade diferente. Por isso que uma porção de líquido, uma boa porção de líquido, extravasa para dentro da cápsula. Então, aqui está o glomérulo e a cápsula está por fora. E a cápsula vai absorver o líquido que sair aqui nesse processo de filtração. Beleza? Então, ó, o líquido vai sair aqui na filtração e vai percorrer todo este caminho. Túbulo contorcido proximal, alça néfrica, túbulo contorcido distal, duto coletor. Então, aqui acontece o processo de filtração, tá? A reabsorção acontece
em todo este trecho. Olha lá, reabsorção acontece em todo esse trecho, tá? E só a secreção que vai acontecer na parte final. A secreção vai acontecer um pouco no túbulo contorcido distal, até um pouquinho no duto coletor, se necessário. Certo? Então, aqui nós temos as partes do néfron. Beleza? Por que que o líquido sai? Presta atenção. Por que que o líquido sai? Aqui nós temos a região da cápsula. Isto aqui está representando a cápsula. Certo? A cápsula. E aqui é o sangue, ó. Arteríola aferente, o sangue passa por aqui e sai por aqui. Arteríola eferente. Certo? Lembra que o sangue ele circula aqui fazendo uma pressão na parede do vaso, né? Pressão ali na parede dos capilares sanguíneos, certo? Lembra da aula do sistema linfático? É o mesmo mecanismo, o mesmo mecanismo. A pressão hidrostática do capilar corresponde a, dentro do glomérulo, né? 60 milímetros de Hg. Só que está empurrando o líquido para fora, ó. É isso daqui. É a pressão hidrostática, correto? Só que vai ficar cheio de líquido. Então, também vai ter uma pressão hidrostática da cápsula de Bowman. Da cápsula, certo? Vai ficar cheio de líquido. Então, também vai empurrar um pouquinho no sentido inverso. E ainda tem a pressão osmótica, a pressão coloidosmótica do sangue que está no capilar, que também é no sentido inverso, tá? Não precisa ficar decorando tudo isso. Basta saber que tem uma pressão que empurra o líquido para fora do capilar, né, do glomérulo, o líquido que vai fazer uma força contrária, que é a pressão hidrostática da cápsula, mais a pressão osmótica do sangue, certo? No final, nós temos um balanço total ali, ó, uma pressão de 16 milímetros de Hg, empurrando o líquido para fora dos capilares, lá no glomérulo. E esse líquido que é capturado pela cápsula, certo? Beleza? Resultado, o líquido que vai ser chamado de filtrado glomerular, que é o líquido que vai ser capturado ali pela cápsula, veio da onde? Veio do sangue. A composição é qual? A do plasma que sai ali do filtrado glomerular é igual ao plasma sanguíneo, porém o filtrado glomerular não tem proteínas, tá? Ele é pobre em proteínas. Beleza? Tudo bem? O líquido vai ser capturado aqui e aí vai para os túbulos renais, correto? Lá nos túbulos renais acontece o quê? Aqui no túbulo contorcido proximal, reabsorção. Também tem um pouco de secreção, mas aqui é praticamente irrelevante. A secreção maior acontece aqui, ó, tá? Então vai acontecer a reabsorção, tá? Muita reabsorção, certo? Por exemplo, no túbulo contorcido proximal, vai ter reabsorção de aproximadamente 70% da água. 70% do líquido que saiu daqui vai ser reabsorvido no túbulo contorcido proximal, certo? Além disso, vai ter muita reabsorção de sódio e toda a glicose. Toda a glicose que sai aqui vai ser reabsorvida no túbulo contorcido proximal, certo? A glicose tem que ser toda reabsorvida ali. Agora, se tiver muita glicose nesse filtrado glomerular, ela não vai ser reabsorvida porque existe um limite máximo de moléculas de glicose que os túbulos conseguem absorver, tá? Se tiver muita glicose, então aí a glicose vai sair na urina. Quando que tem muita glicose? Quando o indivíduo tem diabetes, diabetes mellitus. Então aí o excesso de glicose vai sair lá na urina, tudo bem? Certo? Então, eu tenho aqui, ó, um túbulo, né? Aqui, ó, o túbulo, certo? Vamos representar aqui o túbulo, um vaso assim, né? Tá?
E lá dentro do túbulo a gente chama de luz ou lumen, tá? É um tubinho, né? Um canudo, tá? O espaço dentro desse canudo a gente chama de luz ou lumen. E essas células que estão aqui, ó, ao redor, né, formando o túbulo. Ai, meu Deus, está parecendo uma flor, né? Essas células aqui que estão ao redor do túbulo são as células que vão fazer o quê? A reabsorção. Se eu aumentar essa célula aqui, o que eu vou observar? Eu vou observar que ela apresenta um monte de invaginações de base. Tá? Aí você vai lembrar agora da aula de citologia que você teve, né? Aí, e vai lembrar o quê? Que tem especializações nas células dos túbulos renais, chamadas invaginações de base, não é isso? Então, as células, elas são todas assim, ó, cheias de invaginações de base. Para que servem as invaginações de base? Para que elas servem? Servem para aumentar a absorção de líquido, não é isso? E junto com as invaginações de base, nós vamos encontrar um monte de mitocôndrias. Para que eu vou ter mitocôndrias aqui nessas células? Para fornecer energia. Energia para quê? Energia para a realização de transporte ativo, certo? Tá bom? Por quê? Dá uma olhadinha. Atenção aqui, ó. Os sais minerais, eles são absorvidos por transporte passivo e transporte ativo. O que vai acontecer? Essa célula vai ficar hipertônica e vai absorver água por osmose, certo? Ah, lembrando que a osmose também pode ser transportada por transporte ativo. A osmose não, a água, tá? A água também pode ser transportada por transporte ativo, certo? Aonde que vai acontecer transporte ativo? Aí depende da concentração do líquido, do filtrado que está aqui dentro e das células que estão absorvendo, certo? Então vai ser absorvido tanto por transporte passivo como ativo, beleza? Quando chegar aqui na alça, o que vai acontecer aqui na alça? Reabsorção. Mais 20% do líquido que saiu ali, da água que saiu no filtrado glomerular, tá? E também muitos sais minerais, certo? Ah, tem que ficar decorando isso? Não, eu coloco assim, que é para você não achar que é só cloreto de sódio, tá? Só sódio e potássio, não, são vários minerais que são absorvidos, beleza? Então, aí, reabsorção. Ainda acontece a reabsorção no túbulo contorcido distal, principalmente, agora sim, principalmente cloreto de sódio e cerca de 7% da água do filtrado glomerular. Na verdade, agora, no túbulo contorcido distal, começa a reabsorção facultativa de água, tá? Depende do que essa reabsorção facultativa? Depende do volume de líquido que a pessoa ingeriu, porque aí vai ser regulado pelo hormônio antidiurético, tá? Bebeu pouco líquido durante o dia, qual que é a tendência? Urinar menos, porque aí vai produzir, vai secretar hormônio antidiurético e o que ele faz? Ele aumenta a permeabilidade dos vasos e devolve água para o corpo, senão você vai ficar desidratado, tá? É um hormônio que te ajuda a economizar água. Ele é produzido no hipotálamo, secretado pela neurohipófise, certo? Qual que é a função, então? Reduzir o volume da urina. Agora, se você bebeu muita água durante o dia, certo? Ou ingeriu bebidas alcoólicas, esse hormônio vai ser inibido. E se ele é inibido, o que vai acontecer? O volume de urina aumenta, certo? Beleza? Não, isso não. Tá? O volume de urina aumenta, beleza? Algumas pessoas têm carência de hormônio antidiurético. Por que carência de hormônio antidiurético?
Olha, ele pode ter sofrido algum acidente, né? Ter algum problema na hipófise, né? Que é um problema mais mecânico. E vai acontecer o quê? Ele vai ter uma doença chamada diabetes insípida, onde ele vai produzir muita urina, vai ter muita sede. Essa diabetes não tem nada a ver com a glicose nem com a insulina, tá? Por que chama diabetes? Porque alguns sintomas são semelhantes. Quais são os sintomas? Sede e poliúria, aumento do volume urinário, tá? Faz o que se tem diabetes insípida? Faz a reposição do hormônio ADH. Toma o hormônio ADH e aí vai ter a vida normal. Beleza? Então, para que serve esse hormônio aqui? Serve para você economizar água, para o seu corpo economizar água. Bom? Outro hormônio que atua ali no túbulo contorcido distal, principalmente, é a aldosterona, que é um mineral corticoide, produzido pelas glândulas suprarrenais ou adrenais. Qual que é a função? Reabsorção de sódio, eliminação de potássio. Para quê? Para a manutenção do equilíbrio eletrolítico, né? Equilíbrio de minerais no seu corpo. Tudo bem? Última etapa da produção de urina é a secreção. Por quê? Algumas substâncias devem ser eliminadas diretamente na urina porque não passam pelo processo de filtração. Por exemplo, sais biliares, né? Outros sais, oxalato, urato, toxinas e lembra que eu falei? Alguns medicamentos também saem aqui, tá? Por exemplo, ali ó, os antibióticos, alguns anti-inflamatórios. Então sai diretamente do sangue para a urina, não passa pelo processo de filtração. Beleza? E a composição química da urina qual que é? Muita água, muita ureia, tá? Ainda tem o excesso de sais presentes no seu corpo. Olha ele aqui, ó. Ácido úrico, né? Ácido úrico, que é insolúvel. Mas se tiver em uma pequena concentração, né? Não tem problema, é normal. Creatinina, que é produzida a partir da degradação de creatina fosfato, lá no seu tecido muscular, né? Sódio, potássio e outros elementos. Se você ingeriu comprimidos de vitaminas, por exemplo, tomou lá 1 grama de vitamina C, o seu corpo absorve no máximo 300 miligramas por dia, tá? O restante sai aonde? O restante sai na urina, certo? Mulheres grávidas eliminam o que na urina? O hormônio, né? E várias outras substâncias são eliminadas na urina. Tanto é que quando um atleta faz um exame antidoping, primeiro recolhe o que do atleta? A urina. Se tiver alguma substância proibida, o atleta pode pedir a contraprova. Como que é a contraprova? O sangue. Se está na urina, é porque estava no sangue. Beleza? Tudo bem? Então, beijo.